Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Neurogente Divertido. No primeiro vídeo que eu gravei, eu falei que não tinha ainda um nome para o canal, né? E ocorre que eu fiz tudo muito rápido e eu já criei o nome e já criei o canal. O canal já está aí, né? Como vocês podem ver. O nome eu acho que foi um nome bem criativo. Eu mesmo tive a ideia do nome. O logo do canal eu pedi ajuda para a IA fazer para mim. Eu acho também ficou bacana, ficou legal. E esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo. Eu assisti várias vezes o primeiro vídeo, né? Vi que algumas coisas que eu não gostei muito com relação à qualidade do áudio, a iluminação, essas coisinhas assim, que com o passar do tempo eu vou tentar melhorar. Eu havia dito que o intuito do canal não é financeiro, mas se porventura chegar algum dia a ter algum retorno do YouTube, isso vai me ajudar também, né, nessas questões aí, até de melhorar o próprio equipamento que eu tenho para utilizar. Mas o que importa mesmo é que eu consiga passar aqui a minha mensagem, falar o que eu tenho para falar e que vocês consigam entender. Bom, esse segundo vídeo eu pretendo falar um pouco mais sobre o autismo em si, porque como eu havia dito no primeiro vídeo, eu tenho o TEA nível 1, eu tenho o TDAH e tenho as outras habilidades. Eu acredito que o autismo seja um tema assim, mais importante para a gente falar, porque é o que eu vejo que leva mais sofrimento para as pessoas, né? E é de fato o que em mim, dos três, que mais impactou na minha vida. De uma maneira que, após a minha identificação, a descoberta, eu pude de fato relacionar tudo o que eu passei, poder explicar tudo para mim mesmo, entender, pelo autismo, né? Não só pelas outras condições também, mas principalmente pelo autismo. Isso me trouxe muito conforto, muito alívio e alegria também. Alegria de agora eu me sentir mais leve para poder encarar a vida daqui para frente, tendo agora certeza de quem eu sou, podendo me acolher melhor, estando livre para poder me aceitar mais, porque ocorre que quando a gente não se conhece, a gente não se aceita também. A gente acha que a gente é que está errado, porque a gente não se encaixa na sociedade, mas a partir do momento que a gente se conhece e sabe quem a gente é, a aceitação ela se torna uma consequência de tudo isso. Quando a gente se aceita, os caminhos se abrem, né? A gente não tem mais muitos empecilhos e a gente também paga passar um preço justo pelos nossos desafios, né? Eu pretendo voltar a estudar, fazer faculdade. Eu nunca consegui me formar. Eu tentei fazer faculdade 4 vezes. Nas 4 vezes eu abandonei, tirando uma delas que foi por motivo de viagem, que foi quando me mudei de estado, que eu não pude continuar. As outras 3 vezes eu abandonei por um conjunto de fatores, digamos assim, mas que eu sei que tem um peso muito grande do autismo disso aí, porque a questão da interação social ela pesa. E quando você está em sala de aula e as pessoas não sabem da sua condição, elas esperam que você desempenhe da mesma forma que um aluno dito normal. E isso sempre foi um grande obstáculo para mim, e eu tentava mesmo assim, eu tentei muito, me esforcei, tentei passar por esses desafios, mas ocorre que a faculdade ela não é um mês, 2 meses, 6 meses, um ano. Elas são no mínimo 4 anos, né? Então é muito tempo para a gente ficar forçando a barra, para a gente ficar se esforçando para se encaixar, para performar, para atingir as metas. E nenhuma dessas 3 vezes que eu tentei, antes de desistir, nenhuma delas eu consegui manter uma estabilidade assim, emocional para poder levar até o fim. Bom, mas isso não me impediu de ter um emprego, de passar no concurso público, né? Minha vida hoje ela é uma vida estável, graças a Deus. Eu consegui, com todo o meu próprio esforço, passar por muitas barreiras. Provavelmente também a própria superdotação tenha me ajudado um pouco nisso. Eu acho que se não fosse ela, eu necessitaria com certeza de mais suporte. Mas ela me ajudou. Não me tornei um gênio, até porque eu também não sabia dessa condição. Eu sempre me senti muito fechado, muito encolhido, muito reprimido, porque a questão social sempre pesou muito para mim. E eu me senti uma pessoa inferior, me senti uma pessoa feia, uma pessoa burra, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que qualquer coisa que eu conseguisse já seria lucro. E sempre foi tudo com muito esforço, porque eu entendia que eu precisava sobreviver e para sobreviver eu precisava passar algumas barreiras, apesar de tudo, apesar dos outros e apesar de mim. E eu precisava passar por isso, porque não estava nos meus planos desistir de viver, né? Então eu tive que viver com tudo isso, por ser algo que era interno, né, por assim dizer, meu,
que não era aparente, que ninguém conseguia perceber. Posso dizer que foi uma vida bem solitária. E isso é difícil, né? É difícil quando a gente não tem nenhuma identificação com nenhuma pessoa no nosso meio, na família, entre os amigos, no trabalho. Mas eu sabia que eu tinha uma certeza que um dia eu ia conseguir entender melhor o que acontecia. E esse dia veio, né? Eu consegui entender todo o processo por qual eu passei, e consegui entender qual que é a minha condição, consegui entender qual que é o meu funcionamento. Agora eu quero o melhor possível para mim. A partir disso, o autismo eu não vejo ele como sendo algo ruim. As pessoas sofrem muito com o autismo justamente porque não entendem e a sociedade também não está preparada para essas pessoas. Então a rejeição é muito grande, né? O sofrimento é grande porque existem pessoas na condição autista que têm, por exemplo, a sensibilidade sensorial que não pode estar em qualquer lugar, vão precisar de adaptações que nem sempre vão encontrar isso, né, aí fora para elas. Então, é uma vida dada a circunstância em que nós vivemos, que é uma vida bem difícil. Mas, enfim, falando um pouco mais sobre esse projeto, é um projeto que eu comecei a pensar mais sobre ele agora que eu já iniciei, e eu vejo que realmente eu vou precisar de mais coragem do que eu pensei, porque depois que você começa a ver que algumas pessoas começam a gostar do seu trabalho, a levar você a sério, a dizer que o que você está fazendo ajuda outras pessoas, isso não só motiva, quando coloca um peso de responsabilidade maior no que a gente está fazendo. Então, eu não pretendo desistir desse projeto. É claro que eu pretendo melhorar. Como eu já disse no primeiro vídeo, eu sou amador nessa área, né? Então, tanto para articular a fala, eu tenho um pouco de dificuldade. O TDAH também atrapalha bastante porque eu perco o raciocínio. Vou fazer alguns cortes, evidente. É o que eu tenho como medida para edição. Não pretendo ajustar o conteúdo fazendo roteiro, coisa do tipo, mas eu pretendo aos poucos melhorar no canal. Melhorar a qualidade de áudio, de vídeo, poder trazer temas relevantes. Lembrando sempre que a minha ideia é falar da minha experiência, da minha visão, né, da minha perspectiva como uma pessoa que está nessa condição, na condição do autismo. E também eu vou falar no canal sobre superdotação, sobre TDAH. E eu vejo que cada vez que eu penso em gravar um vídeo agora, eu fico muito ansioso, preocupado, fico precisando de coragem porque quem é autista sabe que algumas pessoas, né, autistas, elas que têm mais dificuldade assim de falar e de se expressar, elas sabem o quanto é difícil essa exposição, né? E essa é a palavra, é uma grande exposição, é uma exposição que não é só da minha cara, não é só do meu rosto, não é só da minha aparência, não é só do meu nome, é uma exposição que fala de coisas íntimas minhas, coisas sensíveis, coisas relacionadas à minha pessoa, mas para diante também vou falar da minha infância, de traumas, de problemas, de sofrimentos, de situações. Vou falar também das relações com amigos, com familiares, mas isso não nesse momento. Eu vou ainda amadurecer um pouco mais a ideia, eu vou trazer outros temas antes disso. Mas voltando a falar sobre o autismo, né? Hoje eu estava curioso, eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava exatamente, e eu fui pesquisar sobre o significado da palavra autismo, né? Para quem não sabe, o significado dela, a etimologia da palavra, ela tem relação com voltar-se para si, né? O sujeito que é voltado para si. A palavra autismo. Aut e o ismo, né? Que é o sufixo. Aut é relacionado à própria pessoa. E isso é muito interessante porque durante toda a minha vida eu sempre tive essa impressão, esse sentimento, essa sensação de que eu vivia num mundo e as pessoas viviam em outro mundo. Não era o mesmo mundo, nunca foi o mesmo mundo. E ainda hoje, na idade que eu tô com 45 anos, né, uma vida bastante vivida já, espero viver outros 45 ainda, pelo menos, eu ainda sinto do mesmo jeito. É claro que a minha socialização hoje, ela é melhor do que quando eu era criança. Eu aprendi muita coisa, eu me adaptei, eu melhorei, eu criei coragem para coisas que eu não tinha antes. Eu tô me expondo mais. Mas é como eu falei no primeiro vídeo, né? A gente não deixa de ser, a gente não deixa de ter o funcionamento que a gente tem. E essa sensação de pertencer a um mundo diferente é muito engraçado. Engraçado não, é solitário, na verdade. Mas é muito curioso porque eu não sei se alguém já teve essa sensação, ou essa viagem, assim, esse pensamento, essa imaginação, como se tudo de repente pudesse ser um filme, assim. Você foi colocado num filme e você está participando desse filme e todo o resto do mundo são atores, estão ali apenas para fazer o filme, só você que existe, de verdade. É uma sensação que talvez outras pessoas dessa condição possam confirmar
afirmar também. Outro exemplo, por exemplo, é como se você estivesse vivendo um sonho, como se toda a sua vida fosse um sonho, nada disso fosse real, e um dia você vai acordar e vai lembrar que tudo isso foi um sonho e que essa não é a vida real. Mas essa sensação de que a gente não está vivendo uma vida real é uma sensação frequente porque é muito estranha a sensação que a gente tem de nós mesmos e de não se conectar com o mundo que a gente vê, né? Parece que a gente está num planeta estranho, é como se a gente fosse alienígena, né? Mas aí, analisando a palavra autismo, tem perfeita conexão com essa sensação, essa vivência de isolação do mundo, né? De isolamento do mundo. Mas é um isolamento que a gente consegue se relacionar. A gente só não consegue se conectar perfeitamente porque as pessoas não vão pensar da mesma forma. Mas à medida que eu fui e continuo me conectando com outras pessoas da mesma condição, a gente começa a se sentir mais à vontade, a gente começa a se conectar melhor, se entender melhor, se respeitar melhor, né? Se acolher, se dar apoio e levantar a bandeira, né? Levantar a bandeira de que a gente não somos pessoas doentes, não somos pessoas que não somos normais, né? E que somos pessoas que precisamos de respeito e compreensão, porque a gente não vai responder a uma situação da mesma forma que outras pessoas respondem, mas a gente vai ter a nossa resposta. Então é preciso saber lidar com isso. É preciso saber lidar com o diverso, com o diferente. Como colocar uma tartaruga para subir numa árvore, né? Ela não vai subir. Mas se você fizer um elevador de madeira ali com corda e colocar a tartaruga e puxar ela, ela vai subir. É claro que esse é só um exemplo figurado, né? Só para ilustrar melhor. Mas é mais ou menos assim. A gente não vai ter as mesmas respostas que outras pessoas. E nem todo autista vai ter resposta igual a outro autista. Isso varia muito das características de cada um, das especificidades de cada um, porque cada pessoa é única. E o mundo tem que estar de braços mais abertos para receber essas pessoas. Eu já tenho uma vida vivida, eu já conquistei o principal que eu precisava ter conquistado. Eu tenho um lar, eu tenho uma esposa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho a liberdade de ir e vir, mas eu preciso lutar ainda para dizer para os outros quem a gente é e se fazer respeitado, né? Que isso é mais importante. Eu tenho certeza que as pessoas ainda não sabem o que é o autismo, porque bem antes de eu começar a investigar, eu não fazia ideia de que era tudo o que eu descobri que era depois que eu comecei a estudar sobre o assunto. Então a gente aprende muito, né? E se eu não sabia, provavelmente a maioria das pessoas também não sabe, porque não é uma coisa que é ensinada, não é uma coisa que é divulgada. Poderia até ser uma disciplina no colégio, né? Por que não? Falar sobre neurodesenvolvimento, falar sobre condições relacionadas a tipos de deficiências e outras condições, né? Falar sobre inclusão, falar sobre acessibilidade, isso é muito importante nos dias de hoje, mas vamos lutar da maneira que a gente pode, com a contribuição que a gente pode dar, contribuição que no momento eu vejo que eu posso dar, primeiro divulgando, né, com esse meu trabalho no canal aqui, que está recém começando, e que eu conto com o apoio de vocês, tanto para fazer o canal crescer, quanto para me darem dicas de como melhorar, de temas, né, muito, muito interessante, se vocês me trouxerem algum tema que vocês queiram que eu aborde no canal. E, além disso, né, usando isso aqui, que é uma forma de mostrar para quem está lá fora quem eu sou. É claro que eu não sou só isso, mas eu sou eu e eu tenho isso em mim. Isso aqui não pode ser ignorado. Então isso vai fazer com que as pessoas percebam alguma coisa diferente ali, né? Não sei ainda como vai ser a reação da maioria das pessoas, muitas vão ignorar, eu sei. Algumas vão achar que eu sou algum deficiente e algumas outras que conhecem vão saber, né? Vão se identificar talvez. Mas quanto mais pessoas tiverem coragem de se identificar, colocarem seus cordões. E eu não faço isso aqui para garantir vaga de estacionamento, para garantir direito de ficar em fila prioritária. Não, porque eu não tenho essa necessidade. Né? A gente tem que lutar pelo direito das pessoas que têm essa necessidade. Mas não é o meu caso. Eu faço isso como divulgação, como uma forma de me expressar e dizer que o autismo está aí, que muitas pessoas são e que elas podem deixar de ter medo de mostrar que são, que o mundo pode se tornar um local mais agradável para todos e dar o meu exemplo, né, para essas pessoas que ainda sofrem muito e que têm medo de se expor e de mostrar quem elas são. Tudo que eu puder fazer para divulgar, para mostrar, para esclarecer e para falar, eu vou fazer. Claro que nem sempre eu vou falar coisas certas, porque eu não sou especialista nem profissional, mas eu vou procurar falar sempre na base da minha experiência. E caso alguém queira me trazer alguma experiência sua para que eu aborde no canal também, não tem problema. Eu posso sim trazer alguma experiência de outra pessoa aqui para o canal. Mas eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Acho que eu já falei bastante. Eu ainda
vou pensar o que é que eu posso trazer no próximo vídeo. Se alguém tiver alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Eu vou ler todos, até porque o canal ainda é bem pequeno e tem poucas pessoas, então não é difícil ler. Eu espero que o canal cresça. Eu desejo muito ter dificuldade para ler os comentários, né? Mas isso ainda não é uma realidade, mas quem sabe. Agradeço muito a paciência de vocês e o apoio. E estou feliz com o pouco que eu já consegui até agora, né? Primeiro pela a minha coragem de começar um projeto e segundo por ter recebido tanto apoio das pessoas. Isso eu acho que é o mais importante, porque sem isso chega uma hora que a gente começa a se sentir um pouco fraco para continuar indo em frente, né? E quando as pessoas demonstram interesse, apoio, quando elas mostram também que a gente de alguma forma está sendo útil para elas, isso motiva a gente e enche a barrinha de energia, que é o que a gente precisa para continuar. Mas essa luta eu vou levar até o fim, não tenho dúvida disso. Obrigado e até a próxima.